E aí galera, aqui para finalizar nossas aulinhas de revisão para P1 de Eletromag 1, a gente vai falar agora então de lei de Gauss. Finalmente chegamos na primeira equação de Maxwell. Lembrando que aqui a gente está falando dessa primeira equação num campo eletrostático, né? Ou seja, num campo elétrico sem a variação do tempo. Mais à frente, quando vocês forem fazer a P3 da disciplina, vocês vão ver que essas equações elas vão ser aperfeiçoadas, né? A gente vai introduzir variações no tempo nela. Mas por enquanto a gente vai trabalhar na primeira equação de Maxwell, ou seja, na lei de Gauss, sem a variação no tempo, né? Ok, então vamos falar aqui. O que fala a lei de Gauss, né? O fluxo elétrico atravessando qualquer superfície fechada é igual à carga total contida nesta superfície. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu fiz aqui uma esfera, né? Uma superfície esférica, e a gente tem uma carga positiva distribuída internamente aqui nesta superfície, certo? Aqui então ela teria uma densidade volumétrica de cargas, né? Mas poderia não ser só isso, poderia ter qualquer distribuição aqui dentro dessa esfera, né? Se eu tivesse uma esfera aqui, peraí, se eu tivesse aqui uma esfera e dentro dessa esfera eu tivesse uma carga pontual Q, com carga Q. Se eu tivesse dentro dessa esfera uma carga pontual com carga Q, e essa carga Q aqui tivesse a mesma carga total da distribuição volumétrica de cargas que há dentro dessa esfera aqui, ou seja, se eu fizesse aqui Q igual aí seria a integral tripla, né? A integral tripla de ρv dv. Se eu fizesse essa integral aqui para descobrir a carga Q total que tem nessa distribuição volumétrica de cargas dentro dessa superfície esférica, o fluxo elétrico que atravessa esta superfície esférica seria igual ao fluxo elétrico que atravessa a superfície deste sistema aqui, com a carga pontual Q igual a este Q aqui. Então esses dois Qs aqui são iguais. E o fluxo elétrico seria o mesmo atravessando essas duas superfícies esféricas. É isso que nos fala a lei de Gauss, então. Ok, então aqui tem uma formulação matemática do que é falado a lei de Gauss. A gente está falando aqui que a integral da densidade de fluxo elétrico da superfície fechada ds vai ser igual à carga encerrada por essa superfície, ou seja, a carga que está contida internamente nessa superfície, que é igual ao fluxo elétrico atravessando essa superfície fechada. A gente vai então realizar essa integral e vocês percebem então que se a gente tiver qualquer distribuição de cargas e a gente calcular a carga total dessa distribuição e encerrar esta superfície por uma superfície que seja simétrica, né, para facilitar os nossos cálculos, a gente vai conseguir fazer esta fórmula aqui e tendo o diferencial de superfície dessa superfície que a gente escolheu, a gente consegue então descobrir a densidade de fluxo elétrico que atravessa a superfície. E a gente tem a relação lá que D era igual a ε0 vezes E. Tendo a densidade de fluxo elétrico, a gente consegue então descobrir o campo elétrico que atravessa essa superfície, o campo elétrico gerado devido a essa distribuição contínua de cargas ou devido a essa carga pontual. Ou seja, podem parecer muitos passos, mas a lei de Gauss vai facilitar a gente para a gente calcular o campo elétrico gerado de qualquer distribuição contínua de cargas. Agora, qual poderia ser a superfície que a gente vai escolher para cercar essa distribuição contínua de cargas para a gente calcular a densidade de fluxo elétrico que atravessa a superfície? Seria bom se ela fosse uma superfície fechada, simétrica e com algumas propriedades úteis para facilitar os nossos cálculos, né? Essa superfície é chamada de superfície gaussiana. Será a superfície que, estabelecida algumas regras, algumas propriedades para ela, a gente vai conseguir aplicar a lei de Gauss e descobrir o campo elétrico gerado por a carga que está contida nessa superfície. As propriedades são as seguintes: ela tem que ser uma superfície fechada, para a gente conseguir realizar essa integral de superfície fechada aqui, né? Ela tem que ter em cada um de seus pontos que a densidade de fluxo elétrico atravessando ela seja tangencial a ela ou normal a essa superfície. E por que isso? Bom, se a gente tem aqui uma superfície, certo? E a gente tem uma densidade de fluxo elétrico atravessando essa superfície igual a D. A gente viu já, quando a gente estava falando de integrais de superfície, que esse diferencial de superfície é um vetor normal à superfície que a gente está integrando. Ou seja, este aqui é o nosso ds. Ele é normal à superfície que a gente está integrando.
Se o nosso vetor densidade de fluxo elétrico ele for paralelo a este ds, ou seja, for normal, a superfície que a gente está integrando paralela ao ds, né? Então, este produto escalar aqui, desta integral de superfície fechada, vai ser igual a d vezes ds, né? Ou seja, isso aqui vai facilitar as nossas contas. Não vai ter nenhum cosseno aqui de algum ângulo que a gente tem que descobrir entre a densidade de fluxo elétrico e esse ds. Outro caso é se a gente tiver uma superfície fechada com este ds e a gente tiver uma densidade de fluxo elétrico que está passando tangencial a esta superfície. E ele passando tangencial a essa superfície, ele vai passar de forma normal ou ortogonal a este ds. Se isso acontecer, né, se o vetor densidade de fluxo elétrico for normal ao nosso diferencial de superfície, então este produto escalar aqui ele vai ser igual a zero. Ou seja, isso aqui, essa integral de superfície, se em cada ponto da superfície fechada a densidade de fluxo elétrico for normal ao diferencial da superfície que a gente está integrando, ou seja, se o D passar de forma tangencial à superfície, então isso aqui vai ser igual a zero. A gente vai falar então que não tem nenhuma carga dentro dessa superfície. Ok, então agora a gente falou, né, da lei de Gauss, dos cálculos que a gente pode elaborar. E, bom, tem até uma coisa que eu posso acrescentar, né? Eu falei que, tipo assim, se essa densidade de fluxo elétrico ela for tangencial em cada ponto da superfície fechada. Mas supõe que a gente está integrando aqui um cilindro, certo? Então a gente está integrando aqui esse cilindro. E a gente vai realizar a integral de superfície fechada da densidade de fluxo elétrico que atravessa esse cilindro. A gente vai separar isso aqui em 3 integrais. A gente vai integrar a superfície do topo, a superfície da base e a superfície lateral, essa área lateral aqui desse cilindro. Se a gente tiver um fluxo elétrico que está saindo aqui neste sentido, né, saindo para cá, acho que o desenho começou a ficar muito poluído, né? Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Se a gente tiver um fluxo elétrico que está passando aqui, por exemplo, uma linha de cargas que há dentro deste meu cilindro, né, uma linha infinita, a gente sabe que o campo elétrico gerado por ela sai de forma normal a esta linha, né? Ou seja, então a densidade de fluxo elétrico também vai sair normal a essa linha. A gente sabe que quando a gente for integrar essa superfície da área lateral aqui deste cilindro, cada vetor de D vai ser normal a essa superfície, ou seja, vai dar dds. Para a área do topo e da base, esse D ele está passando de forma tangencial e paralela à nossa superfície, né? Ou seja, entrou neste caso aqui. Então, o fluxo elétrico que está passando aqui nessa superfície aqui do topo desse cilindro e na base desse cilindro é zero. Não sei se deu para entender aqui essa figura, mas isso faz parte do exemplo que a gente vai mostrar a seguir da aplicação da lei de Gauss, que vai seguir o mesmo contexto disso que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Ou seja, a gente vai ver esse sistema aqui, que é uma linha infinita com a distribuição linear de cargas, né, colocada sobre o eixo Z do nosso sistema, e a gente quer calcular qual que é o campo elétrico gerado por essa distribuição em uma linha infinita de cargas. Só que utilizando a lei de Gauss. É um sistema que é o mesmo sistema que a gente tinha feito quando a gente estava falando sobre o campo elétrico gerado a distribuições contínuas de carga, só que a gente vai utilizar a lei de Gauss para chegar no mesmo resultado que a gente havia encontrado anteriormente. Ok, aplicando aqui a lei de Gauss, em que a carga encerrada por uma superfície fechada é igual à integral de superfície fechada de d escalar ds, e a gente está escolhendo aqui como superfície gaussiana este cilindro aqui que está pontilhado. Ele é um cilindro que está cercando parcela desta nossa linha infinita de cargas, é uma parcela de comprimento L. E é um cilindro que atende aos nossos requisitos, né, para ser uma superfície gaussiana, já que, como a gente pode pensar aqui, né, as linhas de campo que estão saindo dessa nossa linha infinita de cargas, elas vão ser normal a esta linha aqui. Ou seja, ela vai atravessar ou de forma tangencial este cilindro, como é para o topo e para a base deste cilindro, ou de forma normal a esse cilindro, como é para a lateral dele. Vamos então agora desenvolver aqui a nossa fórmula da lei de Gauss. Vamos calcular qual que é a carga encerrada por essa superfície gaussiana. Como essa aqui é uma distribuição uniforme linear de cargas, se a gente pegar o nosso ρL,
que é a densidade linear de cargas, e multiplicar pelo comprimento L, a gente vai descobrir qual que é a carga que está contida neste pedacinho L dessa nossa linha infinita de cargas. Então a carga encerrada por essa nossa superfície gaussiana por esse cilindro é ρL vezes L. Agora integrando a superfície fechada desse cilindro aqui, essa superfície fechada. A gente vai dividir isso aqui em 3 integrais, porque a gente vai integrar a superfície do topo deste cilindro, da base desse cilindro e a superfície da lateral deste cilindro, analisando como é que o vetor D atravessa essas superfícies. Para a integral do topo e da base deste cilindro, a gente vai perceber que o D está passando de forma tangencial a estas superfícies. Como a gente fez a análise anteriormente, quando isso acontece, essa integral ela resulta em zero. Então a gente sabe que a integral para o topo e para a base é igual a zero. Então resta só a integral para a lateral deste cilindro. Vamos ver como é que acontece aqui, né? A gente sabe que esse D, então, ele vai ser normal a esta superfície. Ou seja, vai ser igual a d ds. Só que eu quero que vocês se atentem a mais uma coisa. O diferencial de superfície que a gente está utilizando aqui tem que ser um diferencial de superfície que seja normal a esta nossa superfície aqui dessa lateral deste cilindro. E utilizando o sistema de coordenadas cilíndricos, lembrando também da nossa aula de integrais de superfície, o diferencial de superfície que a gente deve escolher é o diferencial de superfície no sentido de arro, é o ds-ρ, que era igual a ρ dφ dz vezes arro. Esse é o nosso diferencial de superfície que a gente vai utilizar na nossa integração, este vetor aqui. Então este é o nosso ds aqui. Ele está fazendo o produto escalar com este d. A gente já havia visto que este nosso D aqui, ele só tem componente em arro, né? Então este D, que é um campo vetorial, né? Ele só tem um dρ vezes arro. Quando a gente realizar este produto escalar aqui, o produto escalar ele é feito de coordenada a coordenada, né? A gente vai ter um dρ vezes a componente ρ deste ds, que é justamente esse ρ dφ dz aqui, né? Então este dds aqui, é bom vocês lembrarem que ele é um dρ vezes ρ dφ dz. E é isto. Este é o nosso escalar que a gente vai encontrar fazendo este produto escalar aqui. Isso vai fazer sentido para este passo aqui, porque a gente vai encontrar este valor para D, só que isso aqui é um dρ. Então quando a gente for encontrar o nosso vetor D, ele vai ser isto aqui vezes arro. É por isso que ocorre este passo aqui. É por isso que quando a gente vai encontrar o vetor D, ele vai ser este valor vezes arro. Ok, então a gente pode continuar realizando a nossa integral, né? A gente vai realizar essa integral aqui para essa lateral. Este dρ ele vai ser jogado para fora dessa integral, porque se vocês forem lembrar, o campo elétrico gerado por essa linha infinita de cargas, ele vai depender da distância desta linha até o ponto em análise. E para todos os pontos da lateral deste cilindro, eles têm a mesma distância mínima até esta linha, né? Este ponto aqui tem essa distância até essa linha, este ponto tem essa distância até essa linha. Então todos estes pontos aqui, eles têm o mesmo d, né? Eles têm o mesmo dρ. Então este d ele é jogado para fora da integral, vai restar d vezes a integral de superfície ds, ou seja, vai ser a área dessa superfície lateral aqui, né? Que é igual a 2πρ vezes L, sendo ρ o raio deste cilindro, né? Então a área lateral deste cilindro aqui é 2πρ vezes a altura, que é L. A gente acha isso aqui. A gente sabe então que ρL vezes L, que era a carga encerrada, é igual a d vezes 2πρ vezes L. A gente corta esse L aqui, a gente vai passar esse 2πρ dividindo, e a gente vai ter que D é igual a ρL sobre 2πρ. Não confundir esses ρs aqui, né? Esse ρ aqui, ele é o raio do nosso cilindro, da nossa superfície gaussiana. E este ρL é a densidade linear deste fio infinito aqui de cargas. A gente lembra então que este D, na verdade, é um dρ, e para descobrir qual que é o vetor D, é este valor aqui, né? Deixa eu só limpar aqui para não ficar tão poluído. É este valor aqui, né? ρL sobre 2πρ vezes arro. Então este é o nosso vetor, esta é a nossa densidade de fluxo elétrico,
E pelas relações entre o D e entre o E, a gente vai pegar isso aqui e dividir por ε0, né? Já que E é igual a D sobre ε0, ou analogamente, né? D é igual a ε0 vezes E. Então a gente vai ter que este aqui é o campo elétrico gerado por esta linha infinita aqui de cargas. A gente chegou no mesmo resultado de quando a gente estava analisando na nossa aula lá de campo elétrico devido a distribuições contínuas de cargas, só que a gente fez com análise bem mais simples, né? Se vocês lembrarem, quando a gente estava vendo esse sistema na aula passada, na aula de campo elétrico, tinha chegado no integral que não era nada trivial e que eu tive que pular os passos de resolução para chegar neste resultado aqui. Aqui eu não tive que realizar nenhuma integral muito difícil. A nossa integral foi justamente calcular a área de um cilindro, né? Então foi bem mais fácil encontrar este campo elétrico utilizando a lei de Gauss. Para finalizar, então, agora a gente vai aplicar o nosso teorema da divergência que vocês estudaram lá em cálculo 3 na nossa lei de Gauss. Como é que isso vai funcionar, né? O teorema da divergência, ele relaciona integral de superfície fechada com integral de volume. Utilizando ele, a gente vai ter que essa integral de superfície fechada aqui de d escalar ds vai ser igual à integral do volume que é preenchido por esta superfície do divergente de d. Isto é igual à carga encerrada por esta superfície, a carga que está presente neste volume, supondo que a gente tem uma distribuição volumétrica de cargas dentro dessa nossa superfície, ou seja, a gente tem um ρv presente dentro dessa superfície, né? A gente tem que essa carga encerrada é igual à integral do volume, ou seja, a integral tripla de ρv dv. A gente tem então que o divergente da densidade de fluxo elétrico, o divergente de D, é igual a ρv, que aqui está tudo... Porque aqui essas ambas parcelas elas estão dentro de uma integral, né, tripla em dv, e esse dv é o mesmo. Então a gente chega nesta relação aqui, em que o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas, é igual à densidade da distribuição volumétrica de cargas. E aqui, então, a gente tem a nossa primeira equação de Maxwell. A gente tem duas formas para ela. A gente tem a forma pontual e a gente tem a forma integral. A forma integral é aquela que a gente já visto anteriormente, né? Em que a integral de superfície fechada de d escalar ds é igual à carga encerrada por esta superfície e que o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual a ρv, é igual à densidade volumétrica de cargas. Ok, então essa é a aula, né? Essa é a última aula de revisão para P1. Eu desejo boa prova para vocês, que vocês estudam, façam exercícios, apliquem os conhecimentos, façam as provas antigas ou questões do livro. E tamo junto, muito obrigado.